YouTube, vamos falar sobre a série de Castlevania da Netflix. Em particular, vamos debater sobre sua qualidade ou falta de qualidade. Então, na minha cabeça, antes de eu virar criador de conteúdo, Castlevania era uma série amada por todo mundo. Claro que as pessoas tinham suas críticas aqui e ali, normal e tal, mas na minha cabeça, todo mundo universalmente amava Castlevania. De uns tempos pra cá, eu descobri que não. Tem muita gente por aí na internet que acha uma péssima série. Eu até já diretamente perguntei pra minha comunidade em alguns lugares. Inclusive, eu fiz um vídeo muito tempo atrás falando de animação pra adultos em geral, e eu coloquei Castlevania ali, e teve muita gente me xingando e xingando o vídeo porque tinha Castlevania, como se eu estivesse implicando que Castlevania é bom, e eu só fiquei confuso, mas tá tudo bem. Em geral, eu não compreendia muito bem a crítica das pessoas, então vamos falar um pouquinho a respeito. Eu tenho me acostumado a colocar no fundo dos meus vídeos gameplay de alguma coisa que lembre o que eu estou falando, e aí nesse caso eu peguei Simon's Destiny, que é um mod de Doom que transforma Doom em Castlevania 1, então é tipo Castlevania 1, só que em 3D com gameplay um pouco diferente, o que adiciona bastante complexidade à ideia do que o jogo é, além de ter que mudar diversos detalhes do primeiro jogo pra conseguir caber nesse novo formato, e algumas pessoas podem concordar ou discordar dessas mudanças, mas elas meio que precisavam ser feitas pra poder apresentar essa obra já conhecida nesse novo estilo. E sim, eu acabei de pegar tudo isso pra usar como metáfora, eu sou um gênio. Vamos falar sobre a série de Castlevania da Netflix como uma adaptação dos jogos. Depois a gente fala da qualidade dela por conta própria. Eu sou um grandíssimo fã de Castlevania como uma franquia de jogos. Eu joguei muitos, não todos, porque tem, 60 jogos? Mas eu joguei jogo pra caralho. Diria que é uma das minhas franquias favoritas. Muita gente critica a adaptação da Netflix porque ela não é particularmente fiel. Ela muda muitas coisas da lore e até mesmo muitos personagens. Por exemplo, o Hector, Carmilla, Isaac. Por mais que ninguém tenha reclamado da mudança do Isaac, ele é incrível. Eu tenho duas coisas a dizer sobre isso. Em primeiro lugar, a história que está sendo adaptada aqui é a história de Castlevania 3 Dracula's Curse, um jogo que foi lançado em 1989. Jogos do Nintendinho não tinham uma história, eles tinham um conceito, e não é diferente aqui. A história de Dracula's Curse acontece no início, em alguns diálogozinhos, e é isso, enfim, não tem muita coisa. A história é Trevor e seus amigos vão matar Drácula, e aí eles matam Drácula. E aí Drácula vai dormir, porque o ciclo de vida do Drácula é levar chibatada na cara, dormir por 100 anos e acordar de novo. Isso leva pro segundo ponto, que é a história de Castlevania é muito legal e muito divertida, ela não é tão incrível assim não, gente. Eu gosto, mas né? Eu acho uma lore muito legal, muito interessante, muito divertida. Ela não vai ganhar tipo um Canis da vida. É uma timeline muito legal de acompanhar, muito maneiro de você tipo juntar na sua cabeça como ela funciona, mas puta que pariu, dá pra melhorar muita coisa ali. E com tudo isso dito, eu não me incomodo com muitas das mudanças que eles botaram na série da Netflix. Seja a mudança de personalidade do Drácula, botando ele como alguém muito mais depressivo do que o grande vampirão malvadão do mal. Eu sei que nos jogos ele tem esse lado um pouquinho mais sad boy, especialmente quando a gente vê a backstory do Matthias e blá 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 blá. Só que em praticamente todos os jogos ele só Drácula. Drácula é só Drácula. Botar o Drácula como um personagem multidimensional, com muitas camadas, foi uma ótima ideia. Uma coisa com o Isaac. Carmilla é um conceito legal, que eu achei que foi mal feito, mas a gente vai falar disso quando a gente falar da segunda temporada. E até mesmo algumas mudanças da lore, por exemplo, a morte, como a morte funciona na série, no caso, eu achei bem interessante, na verdade. Então foram mudanças que eu, em geral, gostei. Pra você conseguir adaptar a história de Castlevania pra um público adulto, que era a ideia inicial, e de uma maneira que faça sentido e seja interessante pra um público em geral, era necessário fazer várias pequenas mudanças. Elas foram feitas e não tem problema nenhum. A história ficou mais complexa, mas essa era a visão pra essa série como uma série. Basicamente, eu entendo querer total fidelidade, mas era bem difícil nesse caso, e eu acho que eles foram fiéis o suficiente ao espírito de Castlevania. Os jogos de Castlevania sempre tiveram um pezinho no terror, mas sempre foi mais como uma homenagem do que qualquer outra coisa. No máximo nos primeiros jogos, pelo fato de que você não conseguia, sabe, pular em várias direções, ou chicotear em várias direções, você estava casado com o seu pulo, no fim das contas, e o jogo era difícil pra cacete, tinha um pouco desse medo, um pouco dessa tensão, e junto disso eles colocaram, sabe, múmias, Frankenstein, vampiros, monstros do mar. É um compilado de monstros famosos da ficção, essencialmente. Ao mesmo tempo que é um clima bem gótico, especialmente quando a gente vai pra hardwares um pouquinho mais avançado. Tem um vídeo muito velho nesse canal, por favor, não vão ver, ele é muito velho, muito ruim, onde eu falo sobre como os jogos de Castlevania são basicamente uma homenagem ao terror de uma maneira meio Halloween. Não é feito pra te dar medo, é feito pra você lembrar da ideia de terror. E eu sinto que a série de Castlevania pegou um pouco disso, apelando um pouco mais pro terror gore, entre aspas. Tem algumas partes um pouquinho aterrorizantes em Castlevania, mas não exatamente pra quem tá assistindo. É mais conceitualmente, isso é bem macabro, e o tom inteiro que estão entregando combina com isso. Ao
mesmo tempo que puxa muito mais pro Dark. Só que tem muita galhofa também. Então eu acho que a atmosfera de Castlevania, os jogos, foi preservada aqui, mas de uma maneira que era bem diferente. Mudou bastante pra conseguir ser uma série na visão do que as pessoas que a fizeram queriam fazer. Ponto é uma adaptação fiel o suficiente e que eu acho que respeita o material original. Então não tem muito problema. Agora, vamos olhar para as temporadas individualmente e fazer uma rápida análisezinha de cada uma, ok? Obviamente, spoilers aqui, muitos spoilers, mas vamos lá, vamos ver se essa série realmente era boa. A minha resposta é sim, mas vamos ver. Antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre o Warren Ellis, que é o criador e escritor dessa coisa toda aqui, e deixar claro que sim, eu sei que ele é um bosta e que em geral a série foi cancelada por causa dele. Caso você não saiba, ele assediava mulheres. Não sei se durante a produção da série ou se em geral mesmo, mas ele foi demitido e com isso a série foi cancelada. Se você não gostar da série por causa disso, por causa do que Warren Ellis fez, eu compreendo, mas aqui eu vou divorciar um pouquinho a série de seu criador e olhar pra qualidade da narrativa como a narrativa em si. A decisão de demitir Ellis foi completamente certa, é claro, mas eu gostaria que a série tivesse continuado sem ele. Tanto que eu achei o final uma bosta por ser corrido, mas a gente vai chegar nisso depois. A exceção tá aqui só pra avisar que eu sei sobre o Ellis. Porém, eu vou analisar a série de maneira independente do seu criador ser um completo babaca. Talvez com exceção da parte da Eleanor, mas não sei, né? Enfim, vamos finalmente falar das temporadas e tal, né? A primeira temporada de Castlevania é muito boa pra cacete, e eu acho que todo mundo concorda com isso, né? Quem não concordar está errado. Beijos. Quando o problema da série é ela acaba muito rápido, geralmente isso é uma coisa boa, sabe? Quer dizer, não é uma coisa boa, mas você entendeu. São 4 episódios que contam a história de uma maneira muito boa e acaba num ponto que é estranho ter acabado ali. Francamente, o final da primeira temporada parece um final de um episódio só. Mas ainda assim, se você pensar na progressão da narrativa, ela faz completo sentido e ficou legal. Muito legal, no caso. O primeiro episódio mostra a motivação de nosso vilão e é o episódio inteiro dedicado a isso. O segundo episódio traz nosso relutante herói e os últimos 2 episódios são nosso relutante herói ficando menos relutante e a merda atingindo o ventilador nos personagens secundários que foram apresentados. Por exemplo, o bispo daquela primeira temporada. E aí no final eles encontram Alucard e nosso triozinho de Alucard, Trevor e Sypha vão atrás do Drácula. A primeira temporada de Castlevania é basicamente o texto inicial que tinha nos jogos antigos. Ela é o prelúdio da história e é muito boa como um prelúdio, na verdade. O primeiro episódio de Castlevania provavelmente é o melhor da série inteira. Ele faz um ótimo trabalho em construir o Drácula como um vilão, definitivamente o vilão da história, porém um vilão tridimensional. Nós temos um tempinho pra respirar e entender que pelos últimos 400 anos ele não era exatamente uma ameaça. Ele era um vampiro, é claro. Isso não é uma coisa boa. Porém, ele estava tranquilo. Ele não estava cometendo genocídio nem nada do tipo. Ele estava de boas no castelo dele. E aí, ao conhecer Lisa e se apaixonar por ela, ele reganhou um pouco de sua humanidade. Ou pelo menos tentou viver como essencialmente um humano durante um tempo. Viajando o mundo e vendo o que a humanidade fez nesses últimos 400 anos. Saindo de seus estudos sobre as artes místicas e indo para estudos sobre coisas em geral. Sobre como o mundo funciona fora o lado do mundo que ele conhece. E essa humanidade é retirada dele por humanos quando queimam a Lisa na fogueira por achar que ela era uma bruxa. Sendo que, nós vamos chegar nisso daqui a pouquinho, mas tem uma cena que já deixa bem implícito que o bispo sabia que ela não era, que deixa essa parte inteira ainda mais agridoce. A monstruosidade dos humanos foi o motivo pelo qual a monstruosidade do Drácula voltou. Se os humanos tivessem só deixado a Liz em paz, nada dessa história teria acontecido e o Drácula seria uma pessoa de boas. Ainda um vampiro, mas realmente não estaria fazendo nenhum mal, estaria até meio que tentando entender mais sobre os seres humanos. Mas não, como ele mesmo disse, a partir de hoje não ando mais como um homem. Ele abraça um monstro dentro dele e causa essencialmente um genocídio, cujo plano no fim das contas é resultar na erradicação de seres humanos. Vocês mataram minha esposa, eu vou matar todos vocês, pau no teu cu. A cena onde o Drácula manda os demônios pra matar a galera na cidade é muito boa e entrega o que eu falei mais cedo sobre os tons de terror da série de Castlevania. Não é nada particularmente tipo, ai meu Deus, eu estou me cagando na minha cadeira, mas é chocante, é tão gráfico, é tão explícito que te deixa tenso. Você tá realmente vendo um massacre, você sabe que a culpa desse massacre tecnicamente não é bem do Drácula. Isso é a natureza dele, essa natureza tava dormente e ia ficar dormente pra sempre, mas agora ela foi acordada e impulsionada. Nenhum outro vampiro faria uma coisa dessas. Esse episódio te prende, ele é um ótimo começo e eu adoro como é o primeiro episódio e basicamente não tem nada a ver com o protagonista. É a história do vilão, mas esse prelúdio pro prelúdio é muito importante. O resto da temporada também é muito bom, tem muitas cenas muito boas. A cena onde o demônio entra na igreja e mata o bispo é possivelmente uma das que eu mais gosto. Ponto, tipo, de
todas as cenas que consigo lembrar de cabeça que marcaram, que eu gostei muito, essa é uma delas. Porque além de ser um conceito muito legal e ter frases muito boas, por exemplo, o bispo falando que o demônio não pode estar lá, pois lá é a casa de Deus, e o demônio só respondendo, Deus não está aqui porque Deus não ama todos incondicionalmente, já que ele não ama o demônio, e o bispo é um ser desprezível e monstruoso, então Deus não tem moradia naquela igreja. O bispo tá sozinho ali, não tem Deus. É implicado pelo demônio que Deus existe neste universo, mas ele não vai ajudar o padre. Pra Deus, o padre e aquele demônio são a mesma coisa. Ele não ama nenhum dos dois. Além de conversas boas e interessantes assim, tem várias pequenas diquinhas. Como eu disse, é deixado implícito que o bispo sabia que Lisa não era uma bruxa. Ele a queimou na fogueira porque sim. Essa cena inteira é fenomenal e é o ponto alto de escrita dessa temporada, na minha opinião, e um dos pontos altos de escritas da série inteira. Eu não falei muito sobre o Trevor e a Sypha e Alucard e blá blá blá, mas é porque essa temporada tá muito mais aí pra apresentar o mundo e o conceito do que vai ser essa série. Trevor é bem explorado nessa primeira temporada, mas também é meio, ok, beleza, tranquilo. E meu problema com ela é justamente como ela acaba. Como eu disse, o final da primeira temporada parece o final de um episódio, não de uma temporada. Os três só andam em direção à câmera e acabou. Ok, obrigado. Mas seja como for, ela é fantástica, ela é muito boa, a animação dela também é muito boa, eu não falei disso, mas é incrível. Eu acho que essa foi a coisa que as pessoas mais elogiaram na época. A animação e coreografia de combate é sensacional nessa série inteira. Com algumas exceções que vamos chegar depois, mas tá tudo bem. E aí, após essa primeira temporada que chamou a atenção de todo mundo, deixou todo mundo muito hypado, a segunda foi anunciada, e dessa vez anunciaram que ia ter 8 episódios em vez de 4, o que foi ótimo. A maior crítica era o quão pequena era essa temporada, então perfeito. E agora vamos pra segunda temporada de Castlevania. A segunda temporada de Castlevania é muito bizarra e eu não entendo como ela funciona. Ela não é ruim, eu gosto dela, mas que porra é essa? Tipo, narrativamente, o que porra é essa? Ok, o tom dela mudou. A primeira era dark, mas era direto ao ponto. Todo episódio tinha cena de porrada, se não me engano, e tendo só 4 episódios, dava pra chegar num clímax muito rápido e muito facilmente. Nosso protagonista é apresentado no segundo episódio da merda do terceiro. A segunda temporada, por ter 8 episódios, decidiu fazer uma outra coisa, que é explorar mais o universo de Castlevania, e em particular os vilões. Nos é apresentado tipo uns 5 personagens novos diferentes de uma vez só. Carmilla, Hector, Isaac, Rembrandt, eu não lembro desse vampiro, desculpa. Além de um bando de vampirinho que só fica ali no canto, nós passamos muito tempo com a intriga deles. O plano de Drácula tem uma, entre aspas, falha. Se ele quiser matar todos os humanos, como é que os vampiros vão conseguir sobreviver? E a resposta dele é basicamente um não vão. Ele quer tirar a própria vida, mas da forma mais lenta e trabalhosa possível, mas tá tudo bem porque ele vai matar todos os humanos no processo. E também todos os vampiros no processo. E com isso vemos Carmilla começando a ter uma pequena rebelião contra o Drácula, tentando convencer os outros vampiros a se juntarem a ela, tentando convencer os dois humanos, que são os forjadores, o Isaac e o Hector, a se juntarem a ela e contra o Drácula, porque ela tem um plano melhor, se eu não me engano, falando na segunda temporada, que ela tem um plano de usar humanos como gado. E enquanto tudo isso está acontecendo, nosso trio de heróis, Trevor, Sypha e Alucard, estão numa biblioteca, pô. Eles só estão lá. Eles estão na antiga casa barra mansão barra estabelecimento Belmont, porque o castelo do Drácula viaja por aí, teleporta pra qualquer lugar. Então o plano deles é encontrar uma maneira de fazer o castelo parar em um lugar e ir até lá. Ao ver tudo isso que está acontecendo, você pode chegar à conclusão de que essa é uma temporada de transição. Na ideia de estamos expandindo o mundo, estamos expandindo os personagens, trazendo mais coisas. É uma temporada muito mais lenta, muito mais metódica, e tudo isso é porque o clímax dessa história inteira do Drácula viria na terceira temporada, pois essa temporada aqui acabaria com nossos heróis conseguindo fazer com que o castelo parasse em algum lugar, e a terceira temporada seria eles indo até lá. Ao mesmo tempo que o Drácula tem que lidar com a situação da guerra civilzinha de vampiros que está começando a se formar ali, então faz sentido, é um ótimo setup para a terceira temporada. Infelizmente não é isso que acontece não, né, gente? A história do Drácula acaba abruptamente em tipo 2 episódios. A Sypha só teleporta o castelo do Drácula pra frente de onde eles estão. Eles não precisam nem andar por Transilvânia, tá ligado? Isso faz com que a lentidão da temporada, que é uma coisa bem séria nessa temporada, ela é lenta mesmo, pareça um pouco desnecessária. O que nossos heróis fizeram essa temporada? Nada, eles ficaram sentados. Qual foi o ponto de se focar no Rembrandt se ele só vai ser morto pelo Isaac, ponto final? Qual foi o ponto de ter a Carmilla meio que seduzindo o Hector e os outros vampiros e tal, se ela vai atacar o castelo e aí o castelo é teleportado pra longe, então isso foi uma perda de tempo? Muitos plot points da temporada são só meio que uma perda de tempo, muitos são setup pro futuro, mas outros são só entregues de uma maneira que é só estranha. O fato de que esse final é rápido demais faz com que a temporada inteira pareça muito arrastada retroativamente. Quase como um por que eu assisti 8 episódios disso aqui então? Agora, de novo, essa temporada não é ruim, nem um pouco. Eu gosto muito dos fanservice dela, por exemplo. De novo, eu sou fã da franquia
dia, então foi bem legal ver a casa de Belmont, ver o quadro do Leon Belmont e várias coisinhas do tipo, e a batalha final do Drácula e do Alucard é incrível. Assim como a reação dele de eu estou matando meu filho. Eu gosto muito do quão mais humano é esse Drácula comparado com os jogos. Esse é um aspecto que eu gostei muito dele nessa temporada. O Drácula nessa temporada foi o que mais salvou ela pra mim. Ele só tá cansado, ele não aguenta mais, ele tá cagando pro que a Carmilla tá fazendo. Ele quer matar os humanos o mais rápido possível pra ele não ter que lidar com essa mulher, basicamente. É um cansaço, mas é um cansaço depressivo. Ele não tem mais motivos pra viver. E quando ele percebe que ele está matando o filho dele, ele quebra. De novo, a gente vê a humanidade dele naquela cena. É muito boa. Essa temporada tem umas coisas genuinamente muito boas, mas o ritmo dela é um tropeço muito estranho. Eu vou chutar que teve algum problema na produção, pois eu não consigo compreender por que você terminaria a história do Drácula assim. É muito anticlimático colocar a batalha final no final dessa temporada ao invés de uma terceira. E eu só quero deixar registrado aqui, eu odeio a personagem da Carmilla porque ela é burra. A burrice dela me incomoda. Ela tá manipulando o Hector a temporada inteira, e no final ela vai lá e mete a porrada nele porque ela tá putinha, porque o castelo foi embora. E fala basicamente, você é um escravo. Quando eu vi isso na temporada, quando ela saiu, eu achei muito cringe, porque tipo, eu entendo que ela se acha superior a humanos, então ok, rebaixar ele faz sentido. Só que ela tava usando de, táticas psicológicas, e agora ela só cagou. A terceira temporada dá uma justificativa de por que ele meio que tem que ajudar a Carmilla e as irmãs. E na terceira temporada até a Eleanor fala, tipo, você é muito burra, Carmilla. Mentira, ela fala impulsiva. Então meio que era, talvez, a intenção da série, só que me frustrou. Me frustrou pra caralho. Eu odeio essa mulher. Enfim, eles matam o Drácula e vários vampiros, a Carmilla e o Hector vão pra algum lugar. No caso, algum lugar igual a casa da Carmilla, mas enfim, a gente sabe disso depois só. Isaac também vai pra algum lugar. Algum lugar dele realmente é algum lugar. Ele meio que dá uma volta. Esse vai ser o arco do Isaac na terceira temporada, ele dá uma volta. E aí Trevor e Sypha vão embora e deixam o Alucard com o castelo. Ok, beleza, acabou a segunda temporada. Tranquilo, pra onde vai essa história agora? A gente já matou o Drácula. Na cronologia oficial dos jogos, tem Castlevania 3, depois Curse of Darkness. Por isso, o Hector e Isaac foram apresentados agora, beleza. Mas tipo, o que eles vão fazer? Vão trazer o Drácula de volta? Não, na verdade. A terceira temporada de Castlevania é a mais diferente delas, e é uma puta mudança comparada com o que veio antes, e ela também é a minha temporada favorita desse seriado inteiro. Como o Sr. Drácula está morto em uma história de Castlevania, nós não temos plot, ou pelo menos um plot principal. Eu acho que essa foi a melhor decisão da terceira temporada. Ela é estruturada mais como Game of Thrones do que qualquer outra coisa. São diversos núcleos de personagens diferentes em pontos diferentes do mundo de Castlevania. Isso obviamente gera o possível problema de nem todas as histórias vão ser interessantes, o que é o caso aqui, mas eu adoro a ideia de que o mundo de Castlevania evoluiu tanto que nós não estamos mais focados só no conceito do Belmont indo matar Drácula. Temos, é claro, Sypha e Trevor resolvendo uma questão que pode resultar no renascimento do Drácula, mas ao mesmo tempo temos também Alucard lidando com depressão e solidão, Hector tendo que lidar com Carmilla e suas irmãs e basicamente virando um escravo. Temos Isaac andando, é só isso que ele tá fazendo, ele tá andando por aí, e tá fazendo um bom trabalho nisso, na verdade, ele é meu personagem favorito da saga inteira, e nós apenas seguimos cada faceta desse mundo. Não só acho isso uma ideia muito legal, como eu também acho esse o melhor roteiro da saga. O melhor e o mais dark também, talvez tenha sido mais ou menos por aí que algumas pessoas falaram que Castlevania é dark por ser dark, mas eu não concordo muito nessa temporada. Uma das primeiras coisas que nós vemos é Sypha e Trevor conversando sobre as aventuras que eles têm tido desde a morte do Drácula. E é tudo divertido e legal e místico, mas um místico positivo. Quando acabamos descobrindo que o Prelado, o cara que tá com eles a jornada inteira dessa temporada, na verdade tem matado as crianças da vila, o Trevor vira pra Sypha e fala: nós ficamos um tempinho no seu mundo, agora bem-vindo ao meu. Caçar vampiros, caçar monstros não é uma coisa bonita, não deveria ser. A história do Trevor e da Sypha meio que mostram isso, é uma coisa meio brutal. Desde a primeira temporada, nós sabemos que humanos também podem ser tão cruéis quanto demônios. E é isso que nós vemos aqui, uma realidade chocante pra Sypha. Eu adorei isso. Mesma coisa com o Alucard. Ele entra meio em relacionamento com aquelas duas pessoas, descobrimos que Bilucard, e aí por fim, os dois estavam traindo ele e queriam matá-lo, então Alucard tem que matar os dois, rejeitando parte de sua humanidade no processo, fazendo o que seu pai fazia. Isso mostra Alucard tendendo um pouquinho mais pro lado do vampiro, porque por mais que o Alucard se veja como meio humano, meio vampiro, tendendo mais pra humanidade, o resto do mundo não vai ver ele assim. O plano final dele voltando pro castelo com o corpo das duas pessoas empaladas em estacas é muito boa e muito emblemática dessa temporada inteira. A única pessoa que acaba essa temporada decentemente bem é o Isaac, que de novo, ele só tá andando. Ele tá tendo uma jornada de autodescobrimento, e tá ótimo. Além de construindo um exército inteiro e, se eu não me engano, indo matar a Carmilla, é isso que ele tá indo fazer nesse ponto da história, né? Não precisa ser só na quarta, mas acho que é aqui mesmo. Também fomos apresentados alguns personagens novos, como Saint Germain. A forma como esse nome é dito me incomoda até hoje.
hoje, mas tá tudo bem. Eleanor, que eu chamei de Eleanor em algum momento mais cedo nesse vídeo, mas tá tudo bem. Ela pareceu a Carmilla da segunda temporada, só que mais legal, no caso, não burra. Muitas pessoas problematizam ela como personagem, o que eu entendo, mas não importa muito com ela, eu acho. Saint Germain eu achei ótimo nessa temporada, ele é muito interessante e muito misterioso, porém de uma maneira diferente dos jogos. Saint Germain nos jogos é confuso, eu genuinamente não tenho total noção se eu sei o que ele é. Na série ele é mais compreensível, menos peculiar, menos over the top também, né? Só que ele mantém o jogo dele tão preso a si próprio que você não tem a menor ideia do que ele tá fazendo a temporada inteira. E achei essa uma ótima adaptação, na verdade. Continua com a estranheza do que é o personagem, mas sem ser fora do tom de Castlevania. O único problema que eu tenho com essa temporada é a animação. Ela é mais fraca, vocês concordam, né? Tipo, não em combate tá lindo. Mas fora de combate tá um pouco tão travado. Tem uma cena no primeiro episódio onde tem alguém tentando remover o dente de um lobisomem e a pessoa só tá tremendo mesmo. Mas enfim, pra mim a terceira temporada é facilmente a melhor e eu amo ela muito, muito mesmo. Então, obviamente, tava hypado pra quarta temporada, quando ela finalmente sair. A quarta temporada é a pior temporada de Castlevania. Eu levei um pouquinho de tempo pra aceitar que esse era o caso. Ok, a série foi abruptamente cancelada, de certa forma, então eles claramente tiveram que correr com a história. Algumas das ideias aqui que eles decidiram pro final foram bem maneiras. A morte sendo o último antagonista, achei legal, acho que funciona. Varney é um cu, eu odeio Varney, mas a ideia geral da morte eu achei legal. O problema dessa temporada é que o que anterior fez foi começar a expandir muito mais o universo de Castlevania de maneira que retirasse por completo o foco do Trevor Belmont e da luta dele contra Drácula, ou no caso contra as Forças das Trevas. Tem muito mais coisa acontecendo, tem um grupo de irmãs vampiros querendo fazer com que humanos virem gado, tem o Alucard estando deprei-bi, tem o Isaac estando andando e gay, tem essa porra aqui, é muita coisa, e o correto a se fazer seria expandir mais essa história, adicionar novos personagens e novas facetas pra esse universo, como o Game of Thrones estava fazendo durante um bom tempo. Game of Thrones, por mais que o final tenha sido horrível, na verdade eu diria que a segunda metade inteira foi horrível, conseguiu se expandir o suficiente e depois se juntar num ritmo não bom nem decente, mas até que ok. Na sexta temporada, os plots já começam a se juntar, então tudo bem. É mal escrito? Sim, mas pelo menos os plots estão se juntando. Essa temporada de Castlevania parece que tentaram continuar fazendo a ideia de expandir alguns plots. Carmilla e Leonor tinham duas irmãs também, que no caso são um casal, que não importavam em nada na terceira temporada. Elas têm bastante foco na quarta temporada, inclusive elas têm, se eu não me engano, a melhor cena de ação da temporada. Eu não me lembro o nome dela. Provavelmente eu iria adorar elas se a história tivesse continuado e ido pra uma quinta ou sexta temporada. Mas não, a gente teve que correr pro final, então essa história só meio que aconteceu e acabou. E tipo, tá bom, ok, beleza. E até alguns plots que receberam algum tipo de setup meio que foram jogados de lado. Como eu disse, a terceira temporada entregou um final que basicamente dizia tudo vai ficar mais dark a partir de agora. Não só a temporada em si não foi dark, como um dos aspectos mais interessantes do final da terceira, a virada do Alucard, é ignorado aqui. Eu realmente achava que ele ia ir por um caminho um pouquinho mais sombrio e um pouquinho mais desgostoso da humanidade, mas não, em tipo um episódio tá tranquilo. Ok. Trevor e Sypha também, eu achava que a Sypha ia ficar tipo, meu Deus do céu, realmente, a ideia de caçar demônios e monstros é bem mais pesada do que eu imaginava. Não, ela tá tranquila também. Essa temporada basicamente desfez tudo que a terceira temporada fez de legal, o que é meio bosta. A luta do Isaac contra a Carmilla é muito maneira, e eu me confundi, essa realmente é a melhor luta da temporada, mas enfim. E eu gosto muito dela, porque parece que o arco do Isaac tava planejado desde o final da segunda e chegou num final aqui. Meio que é o que ele tava fazendo. Ele odiava a Carmilla desde o final da segunda, ele começou a andar, se descobrir, ficar mais forte, criar um exército, descobriu onde a Carmilla tava, foi até lá e matou ela. Pronto, é uma história fechada e boa e certa. Só que ela, no fim das contas, foi tão secundária que meio que não importou, porque como eles decidiram ter um vilão final nessa temporada, que no caso é a morte, quem importa pra esse vilão final é só Trevor, Isaac e Alucard. Então todas as outras histórias que tiveram tanto foco na terceira temporada meio que não importaram muito não. Foram a parte mais legal dessa temporada, mas meio que não importaram muito não. Saint Germain também tá meio bosta a temporada, hein? Eu não vou dar muito contexto, mas meu Deus, não gostei da direção do arco dele não. Foi um ele tava sendo manipulado o tempo todo. Minha reação foi mais um tá bom, ok, beleza. O que eu posso fazer quanto a isso, né? Tira a agência do personagem que a gente acabou de conhecer e só começou a entender o que ele tá fazendo agora. Tira! Mas a gente tem que terminar a história, né? Fazer o quê? Enfim, eu não gostei da última temporada de Castlevania. Na época que eu assisti, eu gostei, mas quanto mais eu pensei nela, não. Meu ranking de temporada, no fim das contas, fica 4 em último, depois 2, 1 e 3. Tem duas temporadas que eu acho fantásticas. Uma que eu acho ok, boa, boazinha. E uma que eu realmente não gosto, eu acho ruim. Vai ter uma próxima série de Castlevania, que vai pular o Simon por algum motivo e vai direto pro Richter. E eu estou animado pra ela. No fim das contas, eu acho que a série de Castlevania é boa. É uma das melhores adaptações de um jogo que nós temos.
veremos. E eu não entendo esse hate como começou a vir meio que do nada. Ela obviamente tem muitos problemas, como eu falei aqui. A segunda e a quarta temporada são estranhas, pra dizer o mínimo. Mas no fim das contas, ela é uma boa série, pô. Eu gosto dela. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente pelo Apoia-se, aos membros seja membro, e a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!